Ela já está entrando aqui. Então, o que que acontece? Olá, Olá, Regina. tudo bom? Oi, Tudo bem, Rita? tô ouvindo, tudo ótimo. Vou só afastar aqui um pouquinho. Regina é uma querida aí, a gente conversou, se conheceu um pouquinho mais aí pelo WhatsApp, a respeito de alguns materiais muito bacana que ela faz aí de matrizes lógicas, né, Regina? Já tem um trabalho bem bacana, depois a gente podia até marcar um momento, nós duas, não sei, para a gente falar um pouquinho, né? É um material muito bacana que eu amo de paixão trabalhar com ele. Sim, sim, com certeza, tenho certeza que você vai adorar. Então, ó, eu fiz aqui, né, uma contextualização, um quebra-gelo Tá. aqui, chegando, já pedi para compartilhar, quem puder e quiser compartilhar aí pelo menos 4 pessoas da sua listinha, né, para a gente poder dar uma movimentada aqui, fica tão gostoso, né, quando tá várias... Sim, e daí também pensar em alguma amiga que você imagina que esse conteúdo vai ajudá-la, vai ser relevante para ela, então muito legal, né, poder compartilhar. Quem compartilhou, compartilhe e escreve aqui, compartilhei, para a gente ter a Né, certeza aí que está compartilhando. o Insta às vezes não entrega para todo mundo, né, por mais que estejam as pessoas querendo. Ontem mesmo eu recebi vários directs depois, nossa, não recebi o aviso, não vi o aviso do Insta mostrando e tal. Então, às vezes, lamentou realmente não ter podido entrar porque não estava aparecendo. Valeu, Síria, compartilhei aí com 8 amigas, que legal, que legal. Então tá, Acho que a gente, Siri vai bater o recorde ali. a compartilhou com 8. Então, Regina, fica à vontade, acho que muita gente aqui, muitas colegas já devem te conhecer, né, pelo seu trabalho, Tá. acredito no trabalho também, né, com as matrizes lógicas, mas hoje a gente está aqui para falar de um tema bem específico, né, e tão importante, que é a importância de você ter aí a, uma equipe, né, não necessariamente uma equipe, mas alguns colegas que compartilham dessas situações Ó, do tempo. compartilhei, mais gente compartilhando. Isso, a gente fala mas não necessariamente é uma equipe, né? Pode ser aí uma dupla dinâmica. E a psicopedagogia com o psicólogo, especificamente, é unha e carne, né? Não tem como, às vezes, se separar, que faz parte da essência, principalmente da psicopedagogia. Mas agora eu vou deixar aí a palavra com você, tá à vontade. Sim, sim, tá bom. Então, primeiro agradecer o convite, a oportunidade da gente estar conversando, eu e a Rita, e na verdade conversando com todas as outras pessoas que estão participando da live. Bem-vindo vocês que vão assistir essa live gravada depois também, é uma alegria. E uma alegria também pensar que amanhã é o dia do psicopedagogo e a forma como a Rita pensou de comemorar foi nessa sequência de lives. Então, tudo super gostoso mesmo, assim, e eu me sinto em casa. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou a Regina Pique, eu sou psicóloga e pedagoga, e daí eu fiz pós em psicopedagogia. Quando eu comecei a atender, meu foco sempre foi o atendimento infantil. Agora, mais uns 2 anos que estou atendendo adolescente e os pais, em orientação de pais, sempre atendi, mas adolescente há um pouco tempo. Então, sempre foi enfoque atender criança. E quando eu comecei a atender criança no consultório, principalmente no atendimento em psicologia, eu sentia falta de entender mais coisas que remetiam à aprendizagem. Então, você estava lá atendendo a criança, às vezes tinha uma situação que era bem específica emocional, enurese, xixi na cama, alguma coisa assim, mas às vezes também tinha outras questões que envolviam os aspectos escolares, a aprendizagem, e eu falei, ó, tá faltando eu ter uma informação aqui para poder conhecer um pouquinho mais desse universo. Aí eu fui fazer psicopedagogia. Quando eu fiz aqui em Curitiba foi com a equipe do Jorge Visca, eu não cheguei a ter aula com ele, Nossa, mas que os professores vinham da Argentina, então deram aula pra gente e tal. Foi, deixa eu ver, 19 anos atrás, bastante tempo. E quando eu comecei a fazer já a pós de psicopedagogia e começar a entender um pouquinho desse universo, como que é o trabalho do psicopedagogo, eu senti a necessidade de ter
de ter recursos para atender os objetivos que eu me propunha quando eu estava trabalhando com alguma criança, tal. Então, eu me deparei com a necessidade de ter materiais, jogos, atividades, e algumas coisas eu não encontrava pronto. Daí lá fui eu começar a fazer, mexer, e as colegas psicopedagogas começaram a pedir esse material. Daí surgiu o Eureka, jogos educativos, que um dos jogos que tem são as matrizes lógicas, realmente é o material que eu mais gosto de... Gente, sempre tem um que a gente prefere, assim, né? Então, as matrizes é isso. Um dos materiais que eu prefiro. E tá no coração, digamos assim. Eu gosto de todos, mas, né, tem aquele que você tem uma queda. Então, eu acabei montando jogos e que tinham, a princípio, uma função de serem utilizados na clínica, porque eram utilizados por mim e outras colegas psicopedagogas, mas depois, com o tempo, ele começou a ir para o ambiente de escola, com um cunho mais preventivo. Então, eu estava utilizando lá um jogo com uma criança que estava com uma dificuldade na compreensão de número, não tinha esse conhecimento, não foi adquirido da melhor forma, né, ou da forma correta, e daí eu estava fazendo intervenção clínica com essa criança no consultório. Só que se esse material chegasse para ela no ambiente do contexto da escola, ele tinha função preventiva. Então, os jogos da Eureka também começaram a ir para as escolas com essa função de adiantar o serviço e fazer um enfoque mais preventivo também. Entendi. Deixa eu perguntar para o pessoal que está aqui, quem que conhece as matrizes lógicas? Que daí também eu vejo depois se o pessoal precisar responder ou perguntar alguma coisa em específico, daí também respondo. Ó, tá entrando gente ainda. Perguntei aí quem conhece matrizes lógicas, fala conheço ou coloca um ok. Acho que a maioria às vezes não conhece mesmo. Ah, que legal. Já me contaram que tem as da Eureka. Que joia. Aí algumas pessoas não conhecem. Eu conheci na pós e foi uma professora que trouxe esse material, assim, mostrou. E como na pós duas colegas trabalhavam no colégio israelita e o material original de Israel, elas mostraram esse material original de Israel. E a partir desse material eu acabei montando as matrizes da Eureka, que você pode compor de diferentes formas, né? Então eu acabei fazendo uma composição da Eureka. Não. Ó, tem mais gente que conhece. Não, material muito bacana. Mas, enfim, olha só, a gente... Então, deixa eu falar um pouquinho do motivo, né, da gente estar aqui hoje, para quem está chegando agora, tá? A gente só... Para a gente já entrar aí, a gente já fez aí essa contextualização, mas, enfim, o quanto que é importante a gente não estar sozinho durante os processos de avaliação, né? A pedagogia em si, o nascedouro dela veio de outras ciências, né? De outros objetos do conhecimento da psicologia. E às vezes as pessoas confundem até, né, a questão do psicólogo, especificamente quando falam da psicopedagogia, né? Então já parece que está fundido já, né, a questão do psicólogo com o pedagogo. Parece que é só o psicólogo, mas enfim, de tão que é esse nascedouro aí, né, da essência e da psicopedagogia. E que o Jorge Visca aí traz muito, né, nos seus processos aí, na sua teoria, enfim, traz muitas questões ligadas à parte cognitivista, emocional, enfim, acho que comentar um pouquinho com a gente como você enxerga aí, né, essas questões. Eu acho que, assim, quando a gente pensa na criança, a criança ela tem o emocional e ela tem o cognitivo, ele tá junto. Só que, apesar de estar numa criança só, tem momentos que a demanda dela é uma demanda emocional e existem momentos que ela tem uma demanda que é a que remete aos processos de aprendizagem, né, ao campo da psicopedagogia. Então, pode ser que quando a gente inicie a avaliação não esteja tão claro num primeiro momento, né? Essa diferenciação, assim, qual que é exatamente o problema da criança? Então, digamos assim, eu estou atendendo uma criança, sou psicopedagoga.
E eu estou vendo as questões lá que remetem à aprendizagem, tal, estou fazendo toda a avaliação no formato da psicopedagogia, também tem as provas que são projetivas, para ver um pouco do emocional, e de repente começa a me bater alguma dúvida assim, se a dificuldade que essa criança está tendo tem um fundo, digamos, mais da aprendizagem propriamente, ou se está tendo um fundo emocional. Então, aí que entra a importância de você poder conversar com um profissional, que seja um psicólogo, por exemplo, pensando em alguém que está fazendo uma avaliação psicopedagógica, que é um pedagogo, um fonoaudiólogo, alguma formação assim. Então, que às vezes pode ser assim, uma amiga que você liga e troca uma ideia, assim, olha, eu tô com uma criança assim e tal, tem esses comportamentos, para a pessoa te sinalizar do ponto de vista dela, né, do olhar dela, da prática dela, o que pode estar acontecendo com essa criança, para te ajudar a ver se o teu enfoque vai ser só psicopedagógico ou se vai ter a necessidade de um acompanhamento com um psicólogo também. Às vezes a criança só tem a demanda de psicologia, às vezes só tem a demanda de psicopedagogia, às vezes ela está com as duas situações presentes e ela precisa esses dois contextos. Então, como a Rita falava, não é necessariamente você tem que estar trabalhando numa equipe multidisciplinar, porque a gente se forma, você começa o trabalho e você começa como você consegue, digamos. Então, você conseguiu um espaço, está dividindo o espaço, se você está numa clínica, enfim. Mas a importância de você ter alguém que você possa trocar informações sobre essa criança que você está atendendo. E também, Rita, se fosse pensar assim, começo de atendimento, assim, falando um pouquinho como que eu comecei. Geralmente eu fazia assim, eu começava a fazer a avaliação da criança e durante a avaliação eu fazia uma supervisão. Então, assim, eu fazia umas 4 sessões com a criança, fazia uma supervisão, para conversar com a minha supervisora sobre as hipóteses que eu estava vendo, se tinha algum fator que eu estava desconsiderando ou como eu estava conduzindo a avaliação. Então, a pessoa me ajudava a arrumar o rumo ali, né? Então, ajeita aqui, vê esse outro aspecto, considera isso e aquilo outro. Depois que acontecia isso, eu seguia fazendo avaliação e antes de dar a devolutiva para os pais, eu fazia uma nova supervisão, para ver o que eu tinha, porque eu estou fechando, né, um diagnóstico da criança, estou fechando um processo de avaliação. Então, para ver como que estava, se eu não tinha deixado passar nada e tal. E também isso já me ajudava a preparar a devolutiva para os pais e me ajudava a pensar no processo de tratamento. Então, assim, para mim foi muito bom, funcionou assim e eu achei que deu bem certo, assim. É uma forma de que eu pudesse garantir que eu iniciei o trabalho e que o que eu estava fazendo tinha uma seriedade, no sentido assim, de que, ok, recém-formada, tá, não tenho a experiência, mas eu estou buscando o apoio que eu preciso para conseguir oferecer para aquela família o trabalho que eles estão buscando, um trabalho com qualidade, com seriedade, com compromisso. Então, é esse formato que eu sempre fiz. Então, essa parceria, que pode ser uma colega tua, enfim, até lembrei de um exemplo, uma vez quando eu estava trabalhando com jogos em contexto de escola, uma colega que é da área de matemática estava dando aula de matemática para o 3º ano. E ela me falou, eu estou querendo ver alguma coisa diferente aqui para o 3º ano, tal, trabalhar um pouco mais o raciocínio lógico deles. E daí a gente acabou pensando num jogo para aquela faixa etária. Então, assim, mesmo a gente, digamos, eu tenho a psicologia, eu tenho a psicopedagogia, muitas vezes eu me deparo com situações que eu peço socorro para alguém de uma área, por exemplo, essa colega da área de matemática era alguém para que em volta e meia eu conversava sobre algumas situações específicas de crianças que eu atendia. Então, a gente está com esse olhar ampliado, atento, e se a gente ficou com a dúvida, se a gente não tem muita clareza, procura alguém, conversa com uma amiga, conversa com a professora, conversa com a supervisora, busca auxílio, mas não deixa assim ficar... porque às vezes essa dúvida que a gente tem é um feeling, né? Do tipo, olha, pode ser que alguma coisa aqui é mais do que você está enxergando. E daí, efetivamente, quando você procura o auxílio, né, de alguém, essa pessoa consegue te dar um norte. No sentido de, ok, você está no caminho certo, opa, peraí, que aqui você está esquecendo de algumas coisas que são importantes, verifica isso, avalia tal aspecto. Então, nesse sentido.
certeza. Com certeza. Ah, que legal. Então, com certeza. E aí, o que acontece? Eu vejo muito, você falou da questão das projetivas, né, viu, colegas? Então, quem tem aí, tem algumas supervisando as minhas aqui também, e aí a gente sempre fica, né, tentando esclarecer que as projetivas, elas têm um cunho, claro, não tem como não ter ali um cunho, né, de emoção, quando a criança vai desenhar, né, a apresentação de algumas emoções básicas, mas, assim, as projetivas especificamente, apesar da gente ver essa parte emocional, né, alguma coisa ali, mas um outro direcionamento no olhar da psicopedagogia, né? Então, a gente tem que ter em mente. E aí, por exemplo, alguns desenhos aparecem bem fortemente destacados algumas coisas que podem chamar atenção, né? Então, às vezes a criança desenha algumas coisas com um traçado muito forte, tende a esse traçado às vezes desenhando alguma outra coisa, alguma parte do corpo que ela dá uma ênfase maior. Então, isso para a gente precisa saber um pouco dessas questões, outro contexto, porque aí a gente começa a perceber se naquele momento a gente precisa, às vezes, encaminhar também para o psicólogo, que muitas vezes acontece. Aqui essa questão que é o que gera um pouquinho de dúvida, às vezes, com as colegas em relação à projetiva. E aí o que eu vejo muito é, assim, elas ficam preocupadas em analisar o desenho, né, em si. Necessariamente, é esse o aspecto psicopedagógico, embora tenha, sim, ali um elemento, né, porque não tem como, emocional ali, descarregado naquele desenho muitas vezes. Mas questões mais aprofundadas precisa ser aí o psicólogo. Então, daí, uma das parcerias já iniciam aí, que já te chamam a atenção para você fazer o encaminhamento. Sim. Você falou do desenho, queria resgatar uma ideia de uma professora minha, que eu não lembro agora se era da psicologia ou da pedagogia, enfim, mas que ela comentava assim, a melhor forma de você tentar entender o desenho de uma criança é você perguntar para ela o que ela desenhou. Então, né, ela fez ali, se teve alguma coisa que te chamou atenção, por exemplo, né, você pode perguntar, olha, eu vi que aqui você passou, tipo, apagou várias vezes para fazer a parte da mão, né, você quer me explicar o que acontece, como que foi e tal? Enfim, às vezes ela vai te dizer, não, porque eu vi um tutorial de como fazer a mão e explicava assim, 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 e daí eu fiquei tentando reproduzir igual o tutorial. Ou pode ser que ela diga, sei lá, ah, eu acho que a minha mão é feia, ou, né, eu não consigo fazer ela do jeito que eu gostaria, ou não sei, daí ela traz as informações que você precisa. Porque pode ser tantas coisas, né? Então, se a gente pergunta para quem fez, a chance de ser mais assertiva é melhor. E às vezes a Ó, gente não a criança está pagando toda hora a mão, tem alguma coisa relacionada à mão, ou então às vezes faz o desenho sem as mãos, né? A gente, nossa, mas ela não tem mãos, né? Então, às vezes, é porque a criança sim. não sabe mesmo. Então, a gente tem que ver esquema corporal. Nos desenhos projetivos, colegas, a gente também vê a questão do esquema corporal. Se a criança já está com essa definição, fazer a representação dessa figura humana por completo. Não precisa ser o desenho perfeito, né? Então, o que acontece é que as meninas falam, nossa, mas quando eu peço para eles desenharem, eles não querem, porque acham que é um desenho, né? Tem que ser um desenho bem elaborado, enfim. E, na verdade, às vezes não é isso. Você quer entender ali o posicionamento de alguns objetos que eles colocam, os detalhes que eles desenham. Então, isso é importante para saber se a criança tem esse repertório criativo, né? Essa memória visual. Sim, Eu vejo muito isso nos desenhos. E aprendi muito sim. com um psicólogo que trabalhava comigo, exatamente isso, da questão de perguntar, que dá uma travadinha para a criança, né, para o adolescente. Normalmente, o adolescente tem um pouquinho mais de resistência, né, Regina, para fazer essa. E a gente nem faz, às vezes. Raramente Sim. projetiva com o adolescente. Quase zero. Mas, às vezes, eles até querem se expressar através de desenho, e aí a gente deixa, né? Uma vez ser uma forma de expressão melhor que ele tenha.
às vezes pela questão da timidez, enfim. É isso mesmo, Vi, levar em consideração a faixa etária, exatamente. A Ziline está falando que ela sempre pergunta, bacana. A psicopedagoga ICS busca um outro olhar, com certeza. A ideia da gente ter uma parceria, né, exatamente de ampliar o processo de avaliação. Ajuda ou analisar a própria dificuldade de desenhar o todo, exatamente, e seu comportamento mediante essa dificuldade do desenho, dando espaço para outros olhares, exatamente. Então, basicamente, sobre as projetivas, acho que é isso, né, para a gente tentar tirar um pouquinho da confusão, aí, às vezes, que acaba. Sim, isso mesmo, Tá, a gente estava conversando antes sobre a questão comentei dos jogos e a psicopedagogia, porque às vezes quando pensa psicopedagogia, penso em enfoque mais clínico e não necessariamente, assim, você tem um campo tão amplo de atuação, por exemplo, quando a gente pensa esse enfoque mais preventivo. Não sei se para todo mundo tem essa informação, saiu uma reportagem agora, dia 30 de outubro, pela BBC News, que pela primeira vez na história o QI das crianças é inferior ao QI dos pais. Então... Quem não viu, procura. Está muito interessante isso, muito mesmo. Isso já vem de algum tempinho, né? Essas desconfianças aí, dessas questões, e vale a pena. Eu tinha ouvido um neuro comentar, e daí agora acabei lendo a reportagem, fiz até um post no Insta sobre isso, assim, bem um alerta. Eles falam, assim, que são vários fatores, por exemplo, às vezes a questão da poluição, enfim, mas que basicamente é a questão do uso de telas. Então, celular, computador e jogos. Porque sempre tinha uma coisa, mas eles estimulam, porque tem os jogos ali no computador, que a percepção fica assim, então. Só que, na verdade, o que tem se visto, quer seja pelo tempo de uso que os adolescentes, que as crianças têm utilizado, quer seja pela ferramenta que elas fazem, qual é o jogo específico que ela está utilizando ali. Então, que efetivamente está causando um prejuízo, e daí eu acho que vale a pena a gente pensar assim, um contra-ataque, digamos, né? Então, ajudar os pais a pensar num uso mais adequado do celular, quando que usa, quando ganha, à noite, que às vezes eles ficam utilizando, então o celular dorme do lado da cabeceira dos pais, por exemplo, tem família que faz assim, tem família que coloca um aplicativo no celular que já organiza o tempo que a criança vai ficar usando, limita acesso a algumas coisas. E eu penso assim que um outro aspecto, além de auxiliar os pais nessa questão do tempo que eles podem, que é conveniente que uma criança use, tem inclusive pela Sociedade Brasileira de Pediatria, falando assim, faixa etária e tempo de uso de telas recomendado, enfim. Que seja... E é interessante até porque eles colocam a partir de 2 anos de idade e falam que não se utilize nem sequer antes como distração, do tipo assim, dá ali, tem uma criança de 1 ano e pouquinho, dá para ela ficar olhando umas coisinhas, não, nem nesse ponto. Mas enfim, voltando, então, orientar os pais com relação ao tempo de uso, e daí a gente como psicopedagogo também tem um papel importante nisso, assim, sinalizando para a família o impacto do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista da socialização, e ao mesmo tempo também oferecer alternativas, assim, além de não usar o computador, o que eu coloco, né, enquanto isso. E eu lembro quando eu era criança, assim, meus pais compravam muitos jogos pra gente, assim, acho que daí que já veio a paixão pelos jogos, enfim. E tem famílias que sinalizam, assim, que estipulam um dia na semana, por exemplo, quarta, que é o dia do jogo, e a família vai jogar com jogos que você tem em casa. Então, por conta dessa reportagem, assim, e pensar assim, bom, o que a gente faz a respeito disso, e dos retornos que eu tive, assim, quando eu fiz a postagem, tá rolando lá no meu Insta um desafio. Então, a gente, na semana passada, ficou configurando o desafio, e daí formatou como que vai ser, enfim, mas assim, toda sexta-feira eu vou postar a sugestão de um jogo para as pessoas jogarem no final de semana. E daí para irem postando como que foi o jogo, tal.
E a ideia, assim, a faixa etária ficou bem ampla, assim, de 3 até 10 ou mais anos. Então, assim, na medida do possível, vou oferecer um jogo que tenha as variações para todas as faixas etárias. Ou acaba oferecendo dois, um para uma faixa etária e outro para outra faixa etária. Mas com esse intuito de resgatar nas famílias o prazer de estar jogando junto. Então, pode ser Uno, pode ser dominó, pode ser quebra-cabeça, pode ser um jogo que você acaba fazendo com os recursos que você tem em casa mesmo. Então, você quer fazer alguma coisa voltada com percepção, tem todos os brinquedos, quer trabalhar quantidade, quer trabalhar classificação. Geralmente você consegue tudo isso com o material que você tem em casa. Vi até um videozinho teu jogando o jogo com a tua filha, aquele cama de gato, como é o nome? Pulo do Cama de gato. gato, né? Pulo do gato. Isso. É, É. então, Então, é essa ideia, assim, de poder resgatar. isso é bem interessante. Eu fiz algumas oficinas psicopedagógicas, eu tinha essa parceria com a psicóloga, né? E aí ela trabalhava a questão das emoções básicas, porque a gente sabe que algumas outras emoções, né, que são derivadas aí. Então, e aí a gente fez uma oficina, né, das emoções, então ela trabalhava mais essa parte da criança poder saber se expressar, porque era até já estava já numa faixa mais pré-adolescente do que propriamente criança, e tinha uma dificuldade muito grande de expressar as emoções. E aí foi através de um jogo, né, que a gente conseguiu, em parceria, a psicopedagogia junto com a psicologia, trabalhar nisso. Então, teve um resultado muito bacana, justamente porque a gente conhecia em comum onde estavam as dificuldades, né? Para poder e qual das nossas, no que a gente trabalha, no que a gente podia fazer essa interseção do trabalho. Então, tem muita coisa a ver, tem muita coisa ligado, obviamente, à questão do emocional, como você falou no início da live, né? O emocional cognitivo não tem como ser separado do emocional, e principalmente o emocional, que influencia na parte cognitiva. Então, a gente tem que sempre, eu estou dizendo tudo isso para a gente sempre ficar atenta, porque quando as crianças têm um rebaixamento, um baixo desempenho escolar, muitas vezes, quando a gente vai ver, é algo ligado a isso, né, Regina? Essa parte emocional, às vezes, por uma separação de algum pai, um luto também. Então, a gente tem a mudança de comportamento da criança, né? Principalmente se você já tem ela há algum tempo. Então, ficar atento a isso. Às vezes, a gente não tinha uma demanda tão forte para questões da psicologia, mas começam a aparecer. Então, e o contrário também, né, é recíproco, porque às vezes a psicologia começa ali, tem os atendimentos, mas vê uma demanda psicopedagógica interessante, principalmente no processo de alfabetização específico. Então, essa a dupla, né, precisa estar sempre se estabelecendo. Então, por isso aqui o nosso tema em relação à parceria, quanto que é importante a gente estar conhecendo as áreas, sabendo onde a gente pode estar atuando juntos. Sim, e eu estava comentando dos jogos como um contra-ataque, digamos assim, essa questão dos eletrônicos e a questão de estimular do ponto de vista cognitivo as crianças, aí você estava assinalando a questão emocional. E ótimo, assim, porque realmente quando uma criança joga, o que a gente vê e o que a gente quer, digamos assim, além da parte cognitiva, de favorecer alguma habilidade específica com aquele material, também a gente enxerga a criança como ela é, né? Então, Einstein já falava que os jogos são a melhor forma de conhecer alguém. Então, a criança está jogando, você verifica assim, como que é o limiar de frustração dela, se ela começa a perder, como que ela reage, se ela tem um jogo que ela tem que se posicionar atacando, digamos assim, né, conquistar o campo do inimigo, se ela faz esse movimento, se ela fica mais recuada. Então, assim, que comportamentos que essa criança mostra quando ela está jogando. E muitas vezes assim, tem família que fala, essa criança ela, como é que é? Tem um limiar de frustração baixo? Não, é outro termo que as famílias, basicamente é isso, assim, tem um limiar de frustração baixo, mas fala, não sabe perder, essa criança não sabe perder.
Então, assim, como Isso. que você pode favorecer para uma criança essa habilidade, né? Então, melhorar a resiliência dela nesse aspecto. Ela vai ter que jogar. Então, assim, por exemplo, né? Então, no jogo, hora ela vai ganhar, hora ela vai perder, e daí essa experiência é que vai garantir para ela poder gerenciar de forma melhor quando ela perde, porque se não tem outro jeito, digamos assim, como que eu ensino, né? É, Bom, vai ter que pôr no contexto, ela vai passar pela situação, e a ideia é que ela vá ganhando competência nessa habilidade que ela está mais fragilizada. perfeito. E assim, a gente tem um instrumento muito importante que aí até é em comum com a psicologia, que é a caixa lúdica ou a hora do jogo, né? Que a gente faz aí o ludodiagnóstico. Então, a gente vê muito Uhum, a questão que você falou, né, das frustrações da criança, de como que ela lida com isso, da questão do universo simbólico. Então, assim, a família terapêutica, depois a gente podia até falar um pouquinho também, é bem interessante, colegas. Não sei se vocês conhecem, tá? Quem não conhece, vale a pena conhecer, porque aparecem alguns elementos ali extremamente ligados à questão emocional mesmo, né? E assim, é importante que a gente diga que muitas vezes acontece, muitas assim, pelo menos da minha realidade, não tanto, né? Pouquíssimos casos aconteceu, mas já aconteceu. Que a gente conseguir identificar, uhum, né, abusadores ali, porque a criança utilizou ali a família terapêutica de uma forma extremamente disfuncional, num primeiro momento, uhum, principalmente com a figura masculina, né? Então, isso sim. foi um atendimento psicopedagógico que chamou bastante atenção e que, por isso, foi encaminhado para uma avaliação psicológica. E aí descobriu-se Uhum. depois questões importantes que estavam acontecendo com essa criança. E ela demonstrou isso numa atividade lúdica, com os brinquedos, com os jogos, né? E mais especificamente, Uhum. com a família terapêutica. Sim, eu acho que é um pouco isso que você falava, assim, né, Rita? Chama atenção, daí encaminha para o profissional específico e ele vai fazer a avaliação que compete para confirmar aquilo que te chamou atenção ou não, né? Como, por exemplo, digamos assim, eu estou atendendo uma criança, explico a regra de um jogo tal, ela entende partes do que eu explico, daí depois eu mostro alguma coisa por escrito que envolve interpretação, também tá confuso para ela, daí opa, vou encaminhar para uma fono para fazer um processamento auditivo central. Então, quando eu encaminho para a fono, eu não estou dizendo ela tem, mas eu estou Sim, dizendo alguma coisa no processo de avaliação chamou minha atenção a ponto de que estou entendendo que é relevante fazer essa avaliação. E daí o profissional vai fazer específico, né, no caso a fono, vai fazer a avaliação e vai confirmar se tem ou não, e daí a gente vê como trabalha. Mas essa coisa de estar atento para os sinais e daí procurar os profissionais que são competentes, porque daí sim a gente consegue fazer um trabalho de parceria e que fica multidisciplinar, porque daí efetivamente ele atende a criança naquilo que ela precisa. A gente está sendo, né, oferecendo aquilo que é necessário para essa criança. perfeito, exatamente. E aí, a gente às vezes fica. E aí, por que é importante? Às vezes fala, mas eu não sei em que momento eu vou saber que eu preciso fazer esse encaminhamento, né, para qualquer outro profissional. Daí Uhum, a gente conhecer a área, né, do outro, claro que dentro do que for possível. A gente não, até porque, né, a sim. nossa forma ela tem limites, como em qualquer outra área. Uhum, Mas ter uhum, estágios, né, de desenvolvimento aí da criança. Então, a questão socioemocional também é importante. Então, conhecer a dinâmica familiar dessa criança, né, enfim. uhum, Então, conhecer um pouco da fonoaudiologia, um pouco da área, um pouco mais da área da psicologia, nos faz ter esse olhar para saber em que momento de verdade a gente pode estar uhum. mais direto, porque às vezes as famílias até um pouco se assustam um pouco, sabe, Regina? Pelo menos comigo já aconteceu dessa, mas por que psicólogo? Assim, parece uma coisa de Uhum, psicólogo, né? Então, uhum. a gente tem que quebrar, tem que desconstruir muitas vezes, essa ideia, né? Que, assim, é compreensível a gente ter receber
essa surpresa, às vezes, das famílias, mas a gente tem que desconstruir isso e informar para elas que a parceria psicopedagogia e psicologia, elas são, assim, praticamente indissociáveis, né? Então, em algum momento, a gente vai precisar, sim, de uma avaliação ou de uma confirmação, como você falou, e esse diálogo ele tem que ser muito tranquilo. E a família precisa ser conscientizada desse momento também, né, Regina? O que você acha? Sim, com certeza, bem por aí. Já teve situações, assim, como a minha formação é em psicologia e em psicopedagogia, da pessoa encaminhar e falar assim, eu acho que é uma questão emocional, mas eu falei que você é psicopedagoga, porque daí ouviu melhor, que vai na, assim, cai melhor, que está indo na psicopedagoga do que está indo na psicóloga. Então, às vezes também é bem por causa do que você estava comentando, assim, e daí isso, assim, vem, daí você vai explicando, vai conversando, tal, e a pessoa vai clareando um pouquinho mais. Eu acho que já era mais complicado, mas ainda tem isso que você falou, assim, quando você fala em psicólogo, nossa, parece que é algo muito, muito sério, muito complexo vai acontecer e às vezes, né, E não aí, é tão por aí, né? cabe a nós, enquanto profissionais, fazer essa desconstrução. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? A gente, né, é bem interessante que vocês participem também, tá? Se vocês tiverem aí Exatamente, é. alguma Enquanto o dúvida pessoal de alguma pensa experiência, na pergunta, Rita, queria fazer um convite. Amanhã, às 7 horas, daí pelo meu Instagram, desculpa, 19 horas, né? Não 7 da manhã, às 19 horas, eu vou estar falando sobre as matrizes lógicas. Então, é uma colega aqui de Curitiba que dá aula num curso de magistério, de formação de professores, e daí ela conhece as matrizes, tal, e assim, quem conhece ou começou a usar, geralmente tem uma paixão pelo material. Ela fazia tempo que ela me falava, vamos tentar mostrar para as alunas, porque eu acho interessante, até para poder ter esse olhar das possibilidades de avaliação de uma criança, tal. E daí deu certo. Então amanhã às 7 horas, tá todo mundo aqui convidada, assim, com um coraçãozinho de convite, indo para cada uma que está aqui. Às 7 horas, vou estar mostrando um pouquinho das matrizes lógicas. Vamos ver se mais gente se apaixona pelo material e a gente fica utilizando aí e vai trocando experiências da evolução das crianças utilizando esse material. com certeza. A gente depois até pode marcar, Regina, que tem um público específico, né, aquilo que a gente conversou mais particularmente, e aí a gente podia montar alguma coisa para pensar aí, sim, porque o material super vale a pena, né? Então, Sim, amanhã, dia do psicopedagogo, dia da psicopedagogia, né? 12 de novembro. Também tem uma outra falando de atendimento online, tá? Então, tá aproveitando aqui a audiência tão querida nesse momento. Viu, pessoal? Então, amanhã a gente tem mais uma live com outro tema falando sobre a questão dos atendimentos online, né? Se eles vieram realmente para ficar, como é que está isso no nosso olhar, né? No caso, e da minha convidada também. Mas, enfim, pessoal, a gente daqui a pouco passa rapidinho. Então, vocês querem fazer algum comentário, alguma experiência, alguma dúvida que vocês tenham? O que o psicólogo pode estar fazendo aí? Essa ponte, né, para te ajudar nas tuas avaliações. Então, o que eu recebi de perguntas, Regina, foi em relação à questão de testes, né? Então, muito em relação a testes, o que de testes restritos ao psicólogo. No teu caso, como tu és 2 em 1, né, no caso, pedagoga, então, para ti talvez não tenha essas questões. Mas, por exemplo, e também não sei se você trabalha especificamente, mas assim, só se não trabalhar, a gente fala aqui só, né, de uma forma mais assertiva, que é em relação ao teste VISC, que a gente utiliza, a gente não, psicólogo, né, utiliza para as questões de coeficiente intelectual, né, então, relatórios, enfim, no geral é isso. Só queria deixar claro que esse teste ele realmente é restrito ao psicólogo, mas ele traz informações muito importantes, né, Regina? Sim, então, quando a gente pensa em teste de inteligência, a princípio, assim, é o teste mais utilizado, você pode fazer outras coisas em paralelo, mas é um teste que abrange várias áreas. Quando você pensa em inteligência, vai ver o raciocínio
vocabulário, vai ver a parte da matemática, vai ver Velocidade, isso. Então, ele vê vários aspectos. Então, quando você pensa assim, eu preciso entender um pouquinho mais a questão do como que está a inteligência dessa criança e do ponto de vista, às vezes para encaminhar para a escola ou para encaminhar para o neuro que solicitou a avaliação, ele faz a solicitação de que tenha um teste de inteligência. Então, geralmente, a gente acaba utilizando o VISC como um primeiro recurso, porque é considerado um dos mais amplos nesse aspecto. Aí existem outros que você pode fazer em paralelo, mas também pensar assim que, não sei, quando eu trabalho como psicóloga escolar também, e às vezes o que eu vi assim, é uma avaliação de uma criança que tinha sido aplicado vários testes, quer seja de psicologia, quer seja na psicopedagogia ou neuropsicologia. Só que no final das contas faltava um pouquinho assim da informação da criança, sabe? Assim, então parece que a avaliação foi só aplicação de teste, um atrás do outro, termina um, faz outro, termina um, faz outro, termina um para outro. E daí no final das contas, tudo bem, mas assim, como que essa criança funciona? Como que você interagiu com ela? Como ela interagiu com você? Como é que ela explorou o espaço? Assim, como que ela brinca? E o que ela fala, como que é o vocabulário dela, assim. Então, às vezes ficava assim, eu recebia umas avaliações que eram só testagem. Então, assim, tem a importância, a relevância desse material, mas também, assim, não perder essa coisa de você tem que fazer contato com aquela criança que está na tua frente e entender como que esses resultados que você está vendo nos testes, eles se conversam naquela criança específica tua que está na tua frente, porque senão a gente acaba, né? Então, assim, a gente sabe que no consultório existe uma demanda muito grande de material. Então, digamos, você está fazendo avaliação, você está falando algumas coisas, família terapêutica, você faz desenho, tem a EOC, enfim, você tem todos os recursos para fazer ali a avaliação. Aí você inicia o tratamento, aí você tem toda uma gama de materiais que você precisa ter para começar a fazer. Então, você jogou um jogo numa sessão, daí já tem que mudar, jogar outro na próxima, assim, porque as crianças demandam essa variedade de recursos. E eu penso assim que quando a gente começa, assim, geralmente financeiramente você vai ajustando as coisas, não dá para você, puff, né, equipar o consultório. Mas pensar em algumas coisas que sejam básicas, materiais, assim, que te permitam possibilidades. E também, se você tem alguma habilidade manual, tem muita coisa que você consegue construir. Então, por exemplo, assim, volta e meia lá no Instagram, eu acabo colocando sugestão de algum jogo que é feito com tampinha, com EVA, e que daí você olha, consegue trabalhar atenção concentrada, flexibilidade cognitiva, com coisas que são muito simples. Porque a gente tem que usar a criatividade, porque assim, não tem recurso financeiro deu para uma comprar travadinha. tudo, assim, né? Coisas também para poder fazer Deu o uma trabalho que você travadinha. precisa, para poder atender a criança. Deu uma travadinha. Regina? Deu? Oi, Oi? eu tô aqui. Pronto, voltou. Ó, deixa eu só ver aqui, tem algumas pessoas falando de testes. Então, gente, eu comentei aqui a respeito do VIC, tá? Porque é uma dúvida muito recorrente em geral, né, dos testes de inteligência, se o psicopedagogo que não é psicólogo pode aplicar, e a gente estava tentando aqui esclarecer que não pode. Esse teste especificamente de inteligência, ele é Uhum. exclusivo do psicólogo, mas a Regina estava trazendo algumas outras possibilidades de observação da criança, que para não ficar só um enquadramento de testes, né, de números e de questões apenas de testagem. Então, aí eu já vou falando aqui para quem quer conhecer um pouquinho mais, no sábado a gente vai estar com uma temática específica sobre testes, olha aqui. Então, no sábado a gente vai falar sobre os instrumentos específicos da psicopedagogia para fazer exclusão ou inclusão da questão do diagnóstico, né, do TDAH, então quais procedimentos próprios da psicopedagogia que a gente consegue enxergar um pouco disso e aqueles também que a gente sabe que são restritos, tá bom? Então já fica o convite aqui
para sábado vocês estarem aqui para conhecer um pouquinho aí desses protocolos, tá bom? Sim. Deixa eu só ver aqui quem comentou mais um pouquinho. Ó. A Lúcia falou, a psicopedagoga precisa de orientação da família para definir no que trabalhar, desenvolver com a criança ou família que faz a orientação. Pelo que eu estou entendendo da tua pergunta, não, tá? Ó, a psicopedagoga precisa de orientação da família ou da orientação para a família? Se precisar de orientação da família, não. A gente faz as avaliações, né? Eu entendi dessa forma, você entendeu? Né? Ó, a psicopedagoga de orientação da família para definir no que trabalhar, não. Não, É o contrário, né? É ao contrário. A gente faz as nossas avaliações, orienta a família na devolutiva, né, no que, de repente, a gente vai precisar de outros profissionais, como, por exemplo, o psicólogo, e aí a gente deixa isso registrado nos nossos devolutivos. Então, você está falando, como ela citou aqui, a psicopedagoga, então a gente faz essas avaliações, vê a necessidade no nosso olhar ali de estar encaminhando em algumas prioridades. Então, às vezes, a prioridade aparece de acordo com aquilo que você observou. Então, tem uma questão que você acredita que seja mais emocional, então vai fazer um encaminhamento psicólogo, né? A Regina também falou aqui da importância da gente, em alguns instrumentos, observar a questão de PAC, então ela também já vai encaminhar aí para uma questão, para o fonoaudiólogo específico que faz essas avaliações. Ok, Lu? Acho que a gente respondeu. Se não respondeu, você pergunta. A live está gravada, vai ficar algumas horas, né, no Instagram. Ó, a Lúcia falou assim, meu filho foi acompanhado por uma psicopedagoga, mas ela sempre me perguntava o que deveria trabalhar com meu filho. E isso me incomodava porque eu não sabia e buscar ajuda. Então, assim, ó, foi bastante pertinente essa pergunta, porque assim, ó, o que acontece? Eu, por exemplo, eu faço um levantamento de informações do que a criança gosta, né? Às vezes tem uma preferência por alguma... Logo nos primeiros contatos que a gente tem com o caso. A gente conhecer o universo dessa criança. Então, às vezes, quando é uma criança atípica, né? Com algum diagnóstico, transtorno sensorial ou do próprio TEA, é muito importante que a gente saiba o que diz, né? O que incomoda a criança. De barulho, de textura, de cheiros... Tá? Mas não necessariamente, né? O nosso papel é exatamente o contrário, é você trazer informações de orientação da família, né, Regina? Sim, concordo, Rita, bem por aí mesmo, acho que é isso aí. Tá bom, Lúcia? Mas, enfim, realmente é um pouco, né, é um pouco estranho, assim, dentro da colocação que você está fazendo aqui, dela pedir, realmente perguntar tudo para você enquanto mãe. Ah, que bom, Cris, né? Esteja mesmo, a gente vai falar mais especificamente sobre os testes no sábado, tá bom? Fica ligadinho aí nos stories que eu vou colocar. Enfim, pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu deixei. Tem uma caixinha de perguntas com uma interrogaçãozinha aqui, ó. Se vocês conseguirem deixar a pergunta aqui, fica mais fácil para eu capturar a pergunta. Porque quando vocês colocam no comentário, às vezes some, e aí eu preciso ficar procurando, tá? Só ver aqui se eu deixei de responder alguma coisa, deixamos, acho que não. Tenho muitas dúvidas sobre os testes, então a gente vai falar no sábado. Já respondi aqui. Eu já percebi isso, Simone, que é mesmo. As dúvidas são muito recorrentes nos testes. Parabéns pela temática. Ok, pessoal, a gente preparou com muito carinho mesmo, tá? A Regina foi escolhida aí a dedo também, né, Regina? Já tá aqui mas, enfim. Você quer trazer mais alguma coisa, Regina, que você quer destacar em relação a essa parceria tão importante, que eu acho que a gente conseguiu deixar claro aqui que é importante sim essa parceria. Cada profissional tem as suas limitações e isso faz parte do processo. A gente não tem como abarcar, nem deve, né? Porque senão a gente não vai fazer nada bem. Então, é conhecer o básico nosso, aliás, o básico do outro profissional, para saber que a gente pode estar trazendo esse outro profissional para os nossos processos também, para ampliar e ajudar, principalmente no plano terapêutico.
Sim, acho que é bem isso que você falou mesmo, Rita, que a gente esteja atento e que daí fique dentro dos sinais, faça o encaminhamento e aquele profissional segue fazendo a avaliação para confirmar ou não aquilo que nos chamou a atenção. E daí, geralmente, no começo, é isso, assim, a gente vai precisar de um acompanhamento de alguém que já tem mais experiência, fazer supervisão. Eu lembro de fazer supervisão em grupo também, assim, eu e uma colega, nós íamos juntos, assim, ela preparava uma situação específica de uma criança que ela estava avaliando, eu da outra criança, e a gente fazia uma supervisão assim, a experiência, o caso dela me ajudava, o caso meu ajudava para ela também, e a gente acabava dividindo o custo da supervisão. Era uma forma de poder ajustar o financeiro, digamos assim, mas também não deixar de fazer a supervisão, porque é super importante que vai auxiliar quando a gente começa, porque é por aí mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então, aqui, falando um pouquinho agora só da equipe multidisciplinar, que às vezes também tem uma confusãozinha, era isso que eu estava tentando aqui ver no roteiro e eu localizei. Se existe alguma diferença de uma equipe multidisciplinar e de uma equipe interdisciplinar. Então, às vezes a gente ouve falar de multi e de interdisciplinar. Você queria falar um pouquinho disso? Depois já entra a questão assim, transdisciplinar e tal. Assim, uma opinião bem particular minha, assim, que às vezes você vai mudando a terminologia, vai mudando a compreensão, né, numa coisa ou outra, mas eu penso assim, que mais do que a questão da terminologia, se é inter, multi, trans, né, qual que é a configuração, é esse entendimento de que a criança é um todo e que ela é complexa. A criança, o adolescente, a pessoa que nós estamos atendendo em psicopedagogia. Exatamente. E que daí, muitas vezes, para poder atender de forma adequada essa criança, a gente vai precisar de um olhar de mais profissionais além do nosso olhar. E que a gente vá buscar isso e que, porque nossa, eu tinha que tentar resolver tudo, entender tudo, não, né? Tipo, eu vou encaminhar, que estranho, eu que devia estar sabendo. Não, essa criança é um universo complexo que tem várias dimensões, algumas você abarca e as outras você faz o encaminhamento quando considera conveniente. Não tem nada de errado ou que parece pouco profissionalismo ficar encaminhando, não. Pelo contrário, assim, né? Você ficar atento, a criança está lendo muito perto, assim, você fala, opa, tem uma questão de visão, deixa eu encaminhar para um oftalmo. Então, são coisas que acontecem dentro do processo de avaliação. Você eventualmente faz encaminhamentos mesmo, né? É parte do processo. Acho que a gente está com o horário quase terminando, né, Rita? Como passou? O Insta aumentou a quantidade de horas, eu acho, porque ontem eu fiquei quase 1h30 aqui, não caiu. Ainda não recebi nenhum aviso aqui que vai cair. Mas enfim, deixa eu ver aqui a caixinha de perguntas, que tem 2 perguntas aqui. Ó, uma da Virgínia. Como orientar uma família com uma criança que tem medo de dormir sozinha? Ah, sim. Acho que aí a Regina pode ajudar um pouquinho mais, né, Regina? Tem uma caidinha, mas vai voltar. Tá? Oi, para mim, fiquei... Oi, Elia, né? Como orientar uma criança a dormir sozinha. Então, eu vejo que, às vezes, a dificuldade maior não é tanto da criança, mas, às vezes, dos pais, assim. Então, depende um pouquinho ali da idade da criança, mas uma coisa que a gente pode estar pensando, tem uma live específica no Insta sobre sono, lá no meu Insta, que a gente conversa várias estratégias, e sobre medo também. Então, assim, primeira coisa para identificar, assim, por que essa criança não está dormindo sozinha? Ela não está dormindo sozinha porque ela tem medo. Ela não está dormindo sozinha porque ela quer a atenção do pai e da mãe. Ela não está dormindo sozinha porque alguém falou alguma coisa para ela lá, que de noite acontece, sei lá o quê, e ela fica... que vocês perguntaram do Instagram, qual que é o meu Instagram? É Regina Pique. Regina _ Pique. E Pique vou pedir pro meu marido tá aqui na live, ele coloca ali para mim. Mas aqui entrou alguém e pediu novamente, fazendo um favor. Daí, então tentar entender por que essa criança não está querendo dormir sozinha, o que está acontecendo, né? Então, vai ganhar um irmãozinho, não está querendo dormir sozinho, por exemplo, né? Então, tentar entender o que está acontecendo.
E também pensar assim que para criança, às vezes dormir, ela entra num universo, digamos assim, de possibilidades que ela desconhece, no sentido assim, de que quando ela está brincando, ela está olhando as coisas que estão acontecendo e aquilo é concreto, é palpável para ela. Quando ela vai dormir, ela fecha o olho e ela sonha, e a imaginação vai para algum lugar que é desconhecido dela. Então, em alguns sentidos, o dormir pode ser assustador para a criança, porque ela sabe que ela não vai ter conta, digamos assim, dessas coisas que vão acontecer durante o sono. Então, a importância, por exemplo, de você criar uma rotina com ela. Então, primeiro toma banho, depois janta, depois lê um livro, aí a família faz uma oração para a criança, as famílias que fazem, né? Aí ela vai dormir, daí, digamos, ela ficou lá. Daqui a pouco você vai um pouquinho, dá mais uma atenção, volta lá, ó, vai dormindo, daqui a pouco a mãe vem. Então, vai dando essa aproximação para a criança se sentir segura. Às vezes pode ser que você tenha que trabalhar, se é questão do medo, né? Se ela falar, eu tinha um menininho que ele falava que sonhou com Afa. Era um monstro que ele tinha dado esse nome aí. Então, o que a gente fez? A gente fez um desenho daquele monstro. Daí tem criança que depois que desenha aquilo que assusta, ela escolhe amassar, jogar no lixo. Tem criança que, assim, quando ela põe no papel, deixa de ser tão assustador, porque tem um limite, assim, fisicamente, aquilo agora tem um limite, está no papel. Então, tem criança que fala, nossa, não, eu gostei desse monstro, agora vai ser meu amigo, cola lá na geladeira. Então, tem criança que amassa, pica, assim, do tipo, vamos, deixa eu destroçar esse monstro, porque ele me aterroriza, então agora ele está palpável, eu vou acabar com a raça dele, digamos assim, né? Então, são formas muito diferentes da criança reagir, como ela pode estar utilizando, assim, né, de um jeito ou de outro. Então, primeiro isso, entender o que está causando essa dificuldade da criança dormir. Obrigada do retorno aí de quem comentou que gostou das dicas. Então, tentar entender um pouquinho por que a criança está com essa situação e daí ver que orientações que a gente vai fazendo. Tem uma live sobre sono, tem uma live sobre medo. Então, acho que pode ser que em uma, em outra, também consiga mais algumas ideias aí com relação ao sono, ao dormir sozinha, né? Beleza. Ó, a gente tem uma outra pergunta. Obrigada, Regina. A gente tem uma outra perguntinha. Como buscar essa parceria com um profissional de psicologia? Então, Cris, muitas vezes, se você está falando de uma parceria mais formal, né, do tipo, você já ter uma pessoa que você possa encaminhar, a dica que eu dou, aí já é uma vivência minha, é quando você tem... Eu procurei alguns profissionais na minha cidade, né, psicólogos, liguei para eles, perguntei, me apresentei, falei que eu tinha algumas demandas que eu acreditava que a psicologia poderia estar me ajudando, se ela gostaria que eu encaminhasse. Então, eu liguei porque eu realmente observei que meu aprendente precisava desse apoio. E isso vai se estabelecer praticamente. Em outros momentos, às vezes você trabalha, eu tenho a oportunidade de trabalhar numa clínica, né? Numa clínica onde tem vários profissionais. E aí essa parceria se estabelece. Tá? Então, contei um pouquinho aqui da experiência pessoal, como que a gente pode fazer essa parceria, que foi uma ótima pergunta também, tá? Sim, verdade. Então, pessoal, olha só, mais alguém? A gente está aqui tentando compartilhar um pouquinho das nossas experiências, da importância dessa parceria aí da psicologia com a psicopedagogia. O Insta está sendo bem conivente com a gente, bem generoso, já passou 2 minutos de 1 hora. Ele não me avisou, acho que aumentou o tempo aqui. Pois é, não sei. 1 hora. Porque antes também... Porque antes também, Rita, se não encerrava, se a gente não tomava a iniciativa de encerrar no tempo lá, a live sumia. Tem isso também. Mas eles avisam agora, né? Que já deu 1 hora. Isso. Começa a dar a contagem regressiva ali, né? Então, gente, vocês Sim, têm mais... acho assim, a tecnologia vai melhorando, né? Acho que não, né?
Queria, então, agradecer aí a presença da Regina, tá? Mais uma vez. Você tem algumas pessoas chegando aí agora, gente. A gente acabou de falar sobre a importância aí da parceria da psicopedagogia e da psicologia. Só tentando fazer um resgate aqui. A gente falou o quanto que o psicopedagogo precisa estar atento a essas questões emocionais. Não necessariamente ele precisa entender do processo inteiro, até porque, né, não faz parte, mas ele precisa entender, sim, de alguns processos básicos para que ele tenha esse discernimento que realmente precisa. Então, a gente falou das provas projetivas, que isso aparece, né, muitas vezes emocionais, falamos da caixa lúdica, o quanto que aparece essas demandas emocionais, né? A Regina falou aqui da importância que tem a questão do teste, mas tem a questão da avaliação como um todo da criança, afinal de contas, a aprendizagem, o processo é complexo, né? E não se limita de você encontrar a criança naquelas métricas de testes psicométricos. Que mais? Foi o que eu me lembrei aqui agora. Não, eu acho que você fez uma... Fogo, né? Sim, A do universo emocional aí dessa criança através do jogo, quanto que ela se mostra para a gente através dos jogos, e isso é importante a gente estar atento, enfim. Sim. Então, queria agradecer a oportunidade, assim, a parceria, o convite da gente poder estar junto aqui conversando, uma alegria conhecer essas pessoas, que umas que entraram são pessoas que eu conheço já, outras pessoas são novas, assim. Comentei que amanhã às 7 horas tem a live sobre matrizes, depois tem a tua, então dá para maratonem, gente. Dá para fazer uma e depois vai com a live com a Rita, que vai ser ótimo. Obrigada, assim, o retorno que vocês estão dando, que gostaram das informações, que gostaram das dicas, assim, é super importante quando a gente compartilha e alguém dá esse retorno, fala assim, ajudou, foi bom, a gente fala, estou no caminho certo, então vamos lá e tal. Porque realmente é importante, assim, ter esse retorno, que a ideia é essa, né? Oferecer uma informação que seja útil, que possa agregar para as pessoas que queira ou não queira se dedicar um tempo a estar participando da live, então. Obrigado, carinho aí. Gente, eu também te agradecer, Regina, ser de pronto, aí a gente, né, não colocou nenhuma dificuldade para estar aqui com a gente, eu até fiz o convite um pouquinho assim, em cima da hora, né, mas ela de pronto atendeu aqui, então eu quero agradecer por você ter aceitado estar aqui com a gente hoje, e agradecer o pessoal que está aqui, as colegas, todas são colegas aqui, a grande maioria já me conhece aqui, né, são parceiras aqui, são carimbadas aqui, coraçõezinhos aí, ó. Faça um print aí, né, gente? Bora fazer um print aqui. A gente sempre faz um print de coração aqui, tá, Regina? Mas fique à vontade. Quem quiser e marcar a gente aí nos seus stories, vai ser um prazer. Se essa live fez sentido para você, faz um print e marca a gente aí nos stories, né, Regina? A Regina já colocou aqui o Instagram dela. Mas, enfim, gente, beijos. Amanhã a gente tem novamente aqui, nessa maratona aí da Semana da Psicopedagogia, com um tema a respeito. Amanhã é o nosso dia, ó, vou estar aqui com a tacinha para a gente brindar, hein, gente? O nosso dia com um tema sobre atendimentos online, que é o que a gente está mais aí agora, né, já voltando ao novo, normal, mas ainda assim com alguns atendimentos online. Então, eu quero agradecer e mais a participação de todo mundo. Beijos. Deixa eu encerrar, senão eu não consigo salvar. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. Beijo, boa noite.